Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 18º episódio de 2021. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, de 24 a 27. Começaram as Olimpíadas em Tóquio. Os Jogos Olímpicos acontecem uma vez a cada 4 anos. Estavam programados para o ano passado, por isso, Tóquio 2020. A pandemia adiou os Jogos para o ano de 2021. Muita coisa mudou nesse curto espaço de tempo. Os protocolos para os Jogos foram adequados à nova realidade provocada pela pandemia, inclusive, casos de Covid devem afetar até resultados. Muitas arenas estarão vazias, sem torcedoras e torcedores. Muita coisa mudou. O que não mudou foi o desejo do homem de superar os limites do corpo, de chegar ao nível mais alto da sua potencialidade física. O corpo humano é fantástico. Isso não mudou. Novos recordes virão, tomara. Acredito que teremos surpresas positivas nesse sentido. Todas as vezes que o homem encontra desafios aparentemente intransponíveis, ele busca alternativas para romper essas barreiras. Os Jogos Olímpicos foram reinventados no final do século XIX e deixaram de ser um ritual em honra a deuses e heróis, como era em Atenas, para se transformar em um dos maiores fenômenos socioculturais do planeta, organizados pelo Comitê Olímpico Internacional, uma entidade quase tão mítica quanto o próprio Olimpo. Apesar da modernização, são preservadas algumas tradições da época dos Jogos em Atenas. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, Antônio Guterres, na quinta-feira, dia 15 de julho, cumpriu a tradição do pedido simbólico de interrupção dos conflitos em período de Jogos Olímpicos. A trégua olímpica remonta à interrupção dos conflitos na Grécia Antiga durante as Olimpíadas daquela era. Na década de 1990, o Comitê Olímpico Internacional resgatou a ideia e transferiu para a ONU o chamado simbólico, para que países e grupos armados baixassem as suas armas. Como seria bom se isso acontecesse hoje, não é mesmo? Na prática, apesar de reunir prioritariamente imagens do campo, da realidade campesina, o Novo Testamento também apresenta imagens de um ambiente citadino, das cidades. As cidades da região da Ásia Menor tinham uma arquitetura muito parecida. Como aqui não podemos explorar em detalhes todas essas realidades, aproveitei o momento inspirado pela abertura dos Jogos Olímpicos para ler o texto de Paulo aos Coríntios no nosso Café com a Bíblia. William Barclay, escritor e comentarista escocês, escreveu que no mundo grego existiam os grandes jogos istmicos de Corinto, os jônicos de Efésio e os maiores de todos, os olímpicos, que tinham lugar cada 4 anos. As cidades gregas estavam com frequência em pé de guerra e viviam em disputas, mas quando ocorriam os Jogos Olímpicos, qualquer pessoa que fosse à luta estava se livrando das guerras. Era declarado um mês de trégua e armistício para dar lugar à competição. Não só participavam os atletas, mas também acudiam os historiadores e poetas para pronunciar discursos e ler seus últimos trabalhos, além de escultores e outros. Ele ainda sugere que não há dúvida de que Paulo tinha sido espectador de tais jogos em Corinto
e Éfeso, onde havia multidões. Ali certamente estaria Paulo para buscar e ganhar os homens para Cristo. Mas além da pregação, havia algo nesses concursos atléticos que encontrava uma resposta no coração de Paulo. O texto que li hoje reflete parte dessa experiência. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo fala de corrida, da luta, do empenho, da necessidade de disciplina rigorosa por parte do atleta para alcançar o prêmio, da importância de ter metas definidas, isto é, saber o que quer e não gastar energias desnecessárias, de ser estratégico, não ficar desferindo golpes no ar. Aproveito o momento também para sugerir a você uma trégua. Que cessem os conflitos. Talvez você esteja vivendo batalhas agudas internas. Tente, pelo menos, dar uma trégua. Pode ser que esteja envolvido em embates que são como golpes desferidos ao ar e todas suas forças estão indo embora. Guarde energia, dê uma trégua. Sei que, em alguns casos, a maior competição ou luta é conseguir cessar o conflito, mas tente outra vez. Dê uma trégua. Se a mensagem desse podcast foi relevante para você, compartilhe esse link com seus familiares e amigos. Siga o nosso podcast na plataforma de sua preferência. Se ainda não é assinante do nosso canal, por favor, assine. Basta acessar www.youtube.com/teologiahoje. Ainda estamos em uma pandemia, continue tomando todos os cuidados ao sair de casa, use máscaras, mantenha as suas mãos higienizadas, evite aglomerações. Se já está no período de você tomar a sua vacina, vá logo a um posto próximo da sua casa. A pandemia vai passar, mas ainda não passou. Que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, dos seus familiares e amigos. É a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Até o próximo Café com a Bíblia.